Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Ciara Flose, nutricionista, especialista na saúde da mulher, e hoje eu vou te revelar o passo a passo para tratar da síndrome dos ovários policísticos de forma natural e ter resultados incríveis em apenas 4 semanas. Bom, então vamos lá. O que é a síndrome dos ovários policísticos? É a doença endócrino-metabólica mais frequente em mulheres que estão na idade reprodutiva, atingindo cerca de 15% da população feminina. E ela é definida por um conjunto de sinais e sintomas que estão associados à anovulação e aos altos níveis de andrógenos, que são os hormônios masculinos. E ela é caracterizada por ciclos menstruais irregulares, acne, queda de cabelo, que é a calvície feminina, conhecida também como alopécia androgenética, hirsutismo, que é o excesso de pelos corporais e faciais, dificuldade para perder peso, principalmente nessa região aqui do abdômen, infertilidade, ansiedade e depressão. E as mulheres que têm SOP, elas têm um risco aumentado para desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Mas atenção! Como você foi diagnosticada? Olha só, eu fiz uma tabelinha que eu vou deixar aí na tela para vocês, onde mostra os critérios diagnósticos da SOP, segundo 3 consensos, o do NIH, Rotterdam e do PCO Society. Então, segundo o NIH, para ser diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos, a mulher ela precisa ter a presença de 2 critérios. Quais são eles? Disfunção menstrual e hiperandrogenismo, clínico e ou bioquímico. E o que é hiperandrogenismo? É quando existe um aumento dos hormônios masculinos no corpo da mulher. E isso causa acne, a pele fica mais oleosa, né? Pode causar a queda de cabelo, que é a alopecia androgenética, e o excesso de pelos corporais e faciais, que é o hirsutismo. Mas o hiperandrogenismo, ele pode ser tanto bioquímico quanto clínico. E qual a diferença entre esses dois? O hiperandrogenismo bioquímico é quando nos exames de sangue, de fato, existe um aumento dos hormônios masculinos. E o hiperandrogenismo clínico é quando nos exames bioquímicos não existe uma alteração desses hormônios, ou seja, os exames estão normais, porém a mulher apresenta as características clínicas da hiperandrogenia, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que é a pele mais oleosa, né, mais acneica, a queda de cabelo e o excesso de pelos, principalmente nessa região aqui do maxilar, ao redor dos mamilos, no abdômen, nas costas, enfim, uma característica mais masculina, tá? Segundo o critério de Rotterdam, para ser diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos, é necessário ter a presença de 2 dos 3 critérios. Quais são eles? Disfunção menstrual, hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico e ovários policísticos. E segundo o critério de NIH, para ser diagnosticada com a SOP, a mulher ela precisa ter a presença de 2 critérios, que é a disfunção menstrual e ou ovários policísticos, hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico. Ou seja, para todos os consensos, a síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão. Então, a presença ou a ausência de microcistos ovarianos não é determinante no diagnóstico da SOP. É necessário avaliar os outros critérios que eu acabei de citar para vocês. Agora você deve estar se perguntando, como é feito o tratamento da síndrome dos ovários policísticos? E existem 2 caminhos, o tratamento convencional e o tratamento natural. O tratamento convencional, ele é através de medicamentos, que na verdade não tratam o problema. Eles apenas mascaram os sintomas. E o medicamento, né, um dos medicamentos mais utilizados é a pílula anticoncepcional, que na verdade é uma verdadeira bomba para o corpo da mulher. Então, a pílula anticoncepcional ela tem diversos efeitos colaterais, como ansiedade, depressão, dor de cabeça, fadiga, cansaço, disbiose intestinal, que é quando existe um desequilíbrio dos bichinhos que vivem no nosso intestino, e isso pode causar uma inflamação no nosso corpo como um todo, doença inflamatória intestinal, então já foi visto em estudos que o uso da pílula anticoncepcional pode ser gatilho para a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. A pílula anticoncepcional também pode causar uma disbiose vaginal da microbiota da vagina,
e isso pode causar candidíase de repetição. A pílula anticoncepcional também pode causar deficiências nutricionais, principalmente das vitaminas do complexo B, vitamina C e alguns minerais como zinco, magnésio e selênio. E para algumas mulheres que já têm uma predisposição genética, a pílula anticoncepcional ela pode até mesmo causar trombose. Além da pílula anticoncepcional, um outro medicamento muito utilizado para mascarar os sintomas da SOP, principalmente a acne, a alopecia androgenética e o hirsutismo, que é o excesso de pelos, é a espironolactona. A espironolactona, na verdade, é um diurético que tem uma ação antiandrogênica. Por isso que esse medicamento vai melhorar essas manifestações clínicas da hiperandrogenia, porém não trata da causa do problema. E a longo prazo, a espironolactona ela pode interferir na ovulação saudável e ela pode afetar também o eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária e adrenal. E ao interromper o uso da medicação, os sintomas podem voltar ainda piores. E um outro medicamento muito utilizado é a metformina. A metformina ela diminui a absorção de glicose no trato gastrointestinal e ela aumenta a sensibilidade à insulina. E foi visto em estudos também que a metformina ela tem a capacidade de diminuir os andrógenos. Então é um medicamento interessante no tratamento da SOP, porém a metformina ela pode causar alguns efeitos colaterais em algumas pessoas, como por exemplo alguns distúrbios gastrointestinais. Então algumas mulheres elas podem apresentar diarreia com o uso da metformina. E a metformina também ela reduz a absorção de vitamina B12, então precisa ficar de olho nessa vitamina para quem faz uso desse medicamento, tá? E agora a gente vai falar da abordagem natural, que é o método SAS. Foi um método que eu desenvolvi para tratar da SOP e ter resultados em apenas 4 semanas. E esse método, ele é baseado em 4 pilares: alimentação, suplementação, atividade física e modulação do estresse. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês um estudo científico que concluiu que mudanças no estilo de vida são muito superiores ao uso de contraceptivos orais nos parâmetros associados ao metabolismo, ovulação e fertilidade nas mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. Mas antes da gente falar sobre algumas estratégias naturais que a gente pode utilizar para tratar da SOP, primeiro a gente precisa entender qual é o tipo de SOP que você tem. Então a SOP ela pode estar associada à resistência à insulina, ela pode ser uma SOP associada à inflamação, ela pode estar associada ao hipotireoidismo ou ela pode ter sido induzida após o uso de anticoncepcionais hormonais. No caso da SOP associada à resistência à insulina, a gente tem como os principais gatilhos uma dieta rica em açúcar, carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados. Outro gatilho é o estresse e a privação de sono. Então a gente viu em estudos que dormir menos do que 7 horas por noite pode deixar o corpo mais inflamado e mais resistente à insulina. E baixos níveis de vitamina D. Então os baixos níveis de vitamina D pode causar intolerância à glicose e pode alterar a secreção da insulina. No caso da SOP, que está associada à inflamação, a gente tem como gatilho também o estresse e a privação de sono, o sobrepeso e a obesidade. Então, o que acontece? No nosso tecido adiposo ficam concentradas diversas toxinas. Então, quanto mais tecido adiposo você tem, mais toxina tem no seu corpo e mais inflamado o seu corpo fica. Então, para a gente conseguir tratar da SOP associada à inflamação, a gente também precisa promover o emagrecimento e a perda desse tecido adiposo. Excesso de toxinas também é o gatilho, que foi o que eu falei para vocês. Quanto mais tecido adiposo, mais toxina no corpo dessa mulher. Disbiose intestinal, que é quando existe um desequilíbrio da microbiota do nosso intestino, e isso pode aumentar a permeabilidade da barreira intestinal. E um intestino hiperpermeável aumenta a inflamação no nosso corpo como um todo. Outro gatilho também são os baixos níveis de vitamina D, e uma forma que a gente tem para ver se o organismo está inflamado é através de um exame do PCR, né, a proteína C reativa, que quando a PCR está mais elevada, isso é um indicativo de inflamação. Com relação à SOP, que está associada ao hipotireoidismo, os principais gatilhos estão relacionados a deficiências nutricionais, principalmente de alguns nutrientes que estão muito relacionados à saúde tireoidiana, como zinco, selênio, ferro, vitamina A, vitamina D e iodo. Outro gatilho importante são os disruptores endócrinos, ou seja, são substâncias químicas
que quando entram em contato com o nosso corpo, desequilibra toda a nossa parte endócrina. Outro gatilho da SOP associada ao hipotireoidismo é a predominância estrogênica. O que é isso? É quando a mulher ela tem um acúmulo de estrogênio no corpo dela. E quanto mais estrogênio tem no nosso corpo, menos hormônios tiroidianos a gente produz. Então, isso afeta todo o funcionamento da nossa tireoide. Então, a predominância estrogênica, ela pode ser um gatilho da SOP associada ao hipotireoidismo. Outro gatilho é o estresse e a privação de sono, o sobrepeso e obesidade, porque a gente também produz estrogênio no tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo, mais estrogênio está sendo produzido. E como eu falei para vocês agora, o estrogênio, ele diminui, o excesso, né, de estrogênio, diminui a produção dos hormônios tiroidianos. E outro gatilho pode ser o glúten. Então, o glúten é uma proteína encontrada em alguns cereais, como trigo, cevada, centeio e malte, e ele pode ser um gatilho para doenças autoimunes da tireoide. E, por fim, a SOP induzida ao uso de anticoncepcionais hormonais. E o gatilho para essa SOP é o próprio uso do anticoncepcional, que vai suprimir a ovulação saudável. Para as alunas do curso Superando a SOP, eu ensino o passo a passo para tratar de cada tipo de SOP, com estratégias específicas para desinflamar o corpo como um todo, para modular a microbiota intestinal, para otimizar os processos de detoxificação do fígado, para tratar da acne de dentro para fora, para aumentar a fertilidade e para emagrecer de forma saudável. Se você está interessada em saber mais sobre o curso Superando a SOP, clica no link que está embaixo desse vídeo que você vai ter acesso a todas as informações. Mas na aula de hoje eu já vou te passar algumas dicas do que pode ser feito para tratar a SOP de uma forma geral, tá? Então vamos lá, começando pela alimentação. O que eu te aconselho é evitar ao máximo o consumo de açúcar, carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados, que são ricos em corantes, conservantes e aromas artificiais. E introduzir na tua dieta alimentos in natura e minimamente processados, como legumes, verduras, frutas, cereais integrais, tubérculos, leguminosas, oleaginosas e sementes. Inclusive, falando em sementes, no meu curso Superando a SOP, eu ensino o ciclo das sementes, que é uma alternativa natural para modular os seus hormônios ao longo do ciclo. Outra estratégia bem legal que a gente pode utilizar para fazer a modulação intestinal é o uso de um pool de probióticos com lactobacilos e bifidobactérias e o consumo também de fibras pré-bióticas, que são aquelas fibras que vão alimentar as bactérias boas do intestino. Quando a gente fala também em SOP, a maioria das mulheres com SOP, cerca de 70% a 75% das mulheres com SOP, tem resistência à insulina. Então, a gente precisa utilizar algumas estratégias alimentares e não alimentares para aumentar a sensibilidade à insulina. E isso a gente faz através da atividade física. Inclusive, como bônus no meu curso, você vai ganhar um programa de treinamento funcional elaborado por um profissional da área. Tá incrível esse programa de treinamento e você pode fazer em casa, sem gastar dinheiro com academia, sem gastar dinheiro com vários equipamentos, enfim. É super simples, utilizando apenas o peso do teu corpo, você vai conseguir realizar esse programa de treinamento, tá? Outra estratégia importante para a gente diminuir a resistência à insulina é através do jejum intermitente. E isso também eu ensino com mais detalhes no meu curso Superando a SOP. E uma dieta low carb rica em fibras. Inclusive, no curso Superando a SOP, eu ensino passo a passo para montar uma dieta low carb através do método de contagem de carboidratos e equivalentes alimentares. E a gente também pode utilizar alguns suplementos que vão aumentar a sensibilidade à insulina, como o ômega 3, a coenzima Q10, o magnésio, o zinco, o mil-inositol, a vitamina D, a cúrcuma, enfim. Existe uma série de suplementos que a gente pode utilizar e é claro que no meu curso Superando a SOP eu ensino todos eles, falo sobre dosagens, indico as melhores marcas, enfim, o curso está bem completo e eu tenho certeza de que vai ser uma ferramenta incrível na tua jornada contra a SOP. Outra estratégia importante é aumentar o consumo de água, é isso mesmo.
Já faz a continha aí para você saber exatamente quanto de água você precisa ingerir no dia. É bem simples. Você vai multiplicar o seu peso por 40 ml de água. Então, por exemplo, uma mulher que pesa 60 quilos, ela precisa beber no mínimo 2 litros e 400 ml de água por dia. E nessa continha da água também entra os chazinhos. Então, eu te aconselho a utilizar essas estratégias dos chás, porque essas plantas têm nutrientes, têm, enfim, fitoquímicos extremamente importantes para tratar da síndrome dos ovários policísticos, tá? Outra coisa importante é aumentar o consumo de vegetais crucíferos, gengibre, limão, que são alimentos que vão ajudar no processo de detoxificação do organismo. E por fim, falando do último pilar do método SAS, que é a modulação do estresse, e que é um pilar extremamente importante que eu vejo que as pessoas não dão tanta atenção. Porém, o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, isso aumenta a inflamação crônica de baixo grau, aumenta a resistência à insulina, piora o aspecto da pele, desequilibra a microbiota intestinal, enfim. Então é muito importante fazer estratégias para modular o estresse. E quais são essas estratégias? O yoga, a meditação, práticas de respiração consciente, estar em contato com a natureza. Parece besteira, né? Mas não é, gente. Estar em contato com a natureza, tem até estudos científicos falando da importância que é estar em contato com a natureza para a gente diminuir a produção de cortisol. Inclusive, colocar os pés na terra, na areia, na grama, isso é extremamente importante. Outra coisa também é ler um bom livro. Olha que coisa simples. Você lê um livro gostoso, que te entretenha, que tem uma mensagem positiva. Isso também é uma forma bem simples da gente conseguir fazer a modulação do estresse. E outra coisa extremamente importante é fazer a higiene do sono. Ou seja, preparar seu corpo para ter um sono de qualidade. Como a gente faz isso? O que eu te aconselho é, pelo menos 1 hora antes de dormir, evitar ao máximo o contato visual com as telas de computador, de celular, de televisão. Já começa a apagar as luzes da tua casa. Eu sou assim, na minha casa, eu trabalho de casa, né? Eu faço home office. E conforme vai escurecendo o dia, a minha casa vai escurecendo, eu não acendo luzes. E daí, quando tá mais escuro, eu vou lá e acendo alguns abajures com uma luz mais amarelada, alaranjada, que isso não interfere na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Outra estratégia é utilizar um olhinho essencial de lavanda. Você pode até colocar no difusor umas 5 ou 8 gotinhas, se você tiver difusor, né? Mas caso você não tenha, tu pode colocar essas gotinhas, umas 3 gotinhas na tua mão, espalhar assim, ó, e inalar antes de dormir. Isso já vai ajudar pra caramba. Pode colocar também umas 3 gotinhas na tua fronha, na fronha do travesseiro, é bem interessante também. E 1 hora mais ou menos antes de dormir, 1, 2 horas antes de dormir, dá para tomar um chazinho gostoso que vai induzir o teu sono, como chá de mulungu, melissa, erva doce, erva cidreira, funcho, enfim. Então os chazinhos, eles são extremamente importantes e alguns chazinhos, né, algumas plantas, como eu falei para você, agora elas têm essa capacidade de induzir o sono e melhorar a qualidade do sono, que é extremamente importante para a gente tratar da SOP. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. O método SAS é uma ferramenta extremamente importante que vai te ajudar nessa jornada contra a SOP e pode ter certeza que vai ser uma grande transformação na sua vida. É o que eu sempre falo, né? O medicamento, na verdade, ele mascara os sintomas. Ele não está tratando da verdadeira causa do problema. E através desse curso Superando a SOP, que é onde eu ensino o meu método, o método SAS, é possível tratar da verdadeira causa da SOP e se livrar desses sintomas tão incômodos que têm atrapalhado tanto a sua vida. E é possível ter resultados concretos em apenas 4 semanas. Então, se dê essa oportunidade. Clica no link que está embaixo desse vídeo e dê o primeiro passo que vai transformar a sua vida. Eu tô contigo nessa jornada e eu vou te ajudar a superar a SOP de forma natural em apenas 4 semanas.